Peguei uma palavra proposta para esse mês, chamado graça divina, né? Os nossos pregadores aí que pegaram as palavras lá, né, que não tinha palavra ainda com tema, e pegou alguns lá, viu que lá tinha um tema chamado graça divina. E é sobre exatamente esse tema que eu quero aqui conversar com vocês, sobre essa graça divina que é derramada sobre nós, E eu quero que você abra sua Bíblia no Evangelho de Jesus segundo escreveu João. Primeiro texto, Evangelho de Jesus segundo escreveu João, capítulo 1. Capítulo 1, o versículo de número 14. Você pare aí, fixe os seus olhos aí. Deus abençoe você por ter vindo, Deus abençoe você por ter vencido mais um dia, e você poder então estar aqui na casa de Deus. Trabalhou, né, conquistou o dia aí, e agora está aqui para conquistar a noite com Deus. Então eu creio que Deus vai te abençoar de uma forma poderosa, tá? Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Encontraram? Amém? Olha o que diz o texto: aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Eu quero me ater a esse cheio de graça, que é exatamente o que Jesus veio derramar. O que ele tinha, o que ele estava cheio, ele veio derramar sobre a gente. Então, nós temos uma porta aberta chamada a graça de Jesus. Nós temos uma porta aberta, daqui a pouquinho eu vou pedir para você, meu queridinho, tá? Você colocar aqui no painel, pode ficar tranquilinho aí. Então nós temos uma porta aberta chamada essa graça de Jesus. É por isso, irmãos, escute isso, que você pode se sentir seguro, segura, porque há uma graça derramada do Filho de Deus para mim e para a sua vida. Então se sinta em paz, se sinta seguro. Eu duvido, escute isso aqui, eu duvido, isso aqui é uma dúvida minha, pessoal, que tenha uma pessoa que se achegue a Jesus, entregue a sua vida para Cristo, e que não viva essa graça de Jesus. Não existe. Se você entregar a sua vida para Cristo, automaticamente você passa a viver essa graça. Eu estava conversando agora. Eu estava conversando desde lá de casa até chegar aqui na igreja, com uma membra nossa aqui, e ela falando que ela quer que Deus cada vez mais ajude ela a entender, né, as coisas de Deus, as coisas divinas, e ela poder fazer parte de tudo, não somente de algumas coisas, mas ela quer, sabe, estar arraigada mesmo, plantada, firmada. E eu disse uma coisa para ela, eu pude ter essa oportunidade. Eu disse para ela: ó, sabe de uma coisa? Você já está experimentando isso, porque só o fato de você ter o desejo de poder arraigar com tudo da igreja já é uma obra que Deus está fazendo na sua vida. Você já está em processo de tratamento de Deus. Isso é lindo. Eu falei para ela: isso é lindo. A coisa mais linda que você pode me falar hoje é isso. Você já está, né, desfrutando disso. Então, amado, aí eu volto ao que eu estava falando. Então não tem um que entrega a vida para Cristo que não desfrute. Não tem jeito. A partir do momento que você entrega a vida para Cristo, você já começa a desfrutar da graça derramada. Da graça derramada, né? Você já parou para pensar? Não sei quantas pessoas aqui que está aqui no nosso meio hoje, que de repente, né, eu sei de algumas, mas não sei quantas tem, que de repente, antes de vir para Cristo, a vida era destruída, a vida era, sabe, dilacerada pelas suas decisões, pelos pecados, pelos vícios. E de repente, a partir do momento que você entregou a vida para Cristo, você sentiu uma mudança, e hoje, olha você hoje. Vocês estão entendendo? Isso é graça. Isso é graça. Vocês estão entendendo, gente? Isso é o que Jesus derramou, a graça. Isso é graça, né? Isso é graça. Então,
Eu quero falar aqui rapidinho, né? Estou botando o relógio aqui, o relógio ficava ali, né? Mas eu tenho um relógio aqui, para não passar de horário. Né? Até porque a Samara também é o nosso relógio, né? Ela não deixa ninguém passar de horário aqui, né, Samara? Então, a graça, de certa forma, ela foi o jeito que Deus encontrou para mostrar para mim e para você que existe uma outra forma de viver uma vida sem fugir do plano que Ele, Deus, tem para nós. Como que Deus arrumou a forma de dizer para você, tem jeito de você viver na terra sem fugir do meu plano? Você vivia fora do plano de Deus, sim ou não? Sim ou não, irmão? Antes de você vir para Cristo, você vivia fora do plano de Deus. Eu vivia fora do plano dele. Aí a graça nos mostra que é possível você viver na terra sem fugir do plano dele. A graça diz, não, você pode viver bem, você pode desfrutar sem fugir do plano, entendeu? Sem você sair do plano. Você não vai pecar, você não vai errar contra Deus, sempre estando alinhado com o plano, vivendo bem na terra. A graça é isso. A graça é isso. Ela vai te mostrar que é possível você viver uma outra forma de vida sem fugir do plano de Deus. Então, eu e você, nós temos a opção de viver dentro da graça, que é o plano, ou fora da graça. Isso aí é uma opção que nós temos. Ou dentro do plano, que é a graça, ou fora dele. E isso é viver dentro de uma graça, é viver dentro de um plano, que é o plano de Deus. Então, a vida sem a graça de Deus é uma vida totalmente perigosa. Diga comigo, sem a graça de Deus, repita, sem a graça de Deus, é perigoso. É muito perigoso, meu irmão, é muito perigoso, irmã. Você vai viver distante da verdade, distante do que Deus tem para você. É muito perigoso, é muito perigoso. Então, é bom a gente entender isso. Nós precisamos querer, desejar, almejar, correr, para viver dentro da graça, dentro do plano de Deus. E o texto vai dizer uma coisa: aquele que é a palavra tornou-se carne. Olha o plano acontecendo, olha o plano, e viveu entre nós, vivimos a sua glória, glória como a do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. O texto está me falando verdade, porque você sai do mundo da mentira, sai do mundo da desgraça, como diz o ditado por aí, e vai viver no mundo da graça, da verdade. Então, eu e você vivemos perigosamente se nós decidimos viver fora da graça de Deus, fora do plano de Deus. E essa graça, ela é derramada, Porém, eu aprendo uma coisa, eu venho trazendo isso desde quando eu era jovem. Isso é desde quando eu era jovem. Que Deus derrama, mas eu decido entrar debaixo. Deus derrama e eu decido entrar debaixo. É a mesma coisa, está chovendo, você decide sair na chuva. Você decide sair na chuva. Se você não quiser se molhar, você não sai na chuva. Esses dias atrás estava muito calor, e começou a chover uma chuva não muito grossa, uma chuva, sabe? Em relação ao calor, era legal ficar debaixo dela. Aí a gente começa a correr da chuva. Minha esposa, calor que estava, eu vou ficar correndo dessa chuvinha aqui. Então eu decido entrar na graça, estar debaixo da graça, ou não, porque eu tenho as minhas decisões. E a graça, ela é derramada. Por isso que o texto vai dizer que a graça é derramada sobre todos os homens. Olha que texto lindo, gente. A graça é derramada sobre todos os homens. Não é sobre a igreja, não é sobre os crentes, não é sobre o pastor, é sobre todos os homens. Só que tem aqueles que decidem ficar debaixo da graça e tem aqueles que decidem sair dela. Essa é a grande verdade, porque nós somos seres inferentes, decididos a fazer aquilo que a gente decide. Então é inferência nossa. Então, a expressão tornou-se carne do texto que eu li com você aqui e viveu entre nós, significa que Jesus veio nos mostrar como proceder em uma vida que agrada a Deus. Olha só que coisa interessante. Vocês prestou atenção no texto? Amém? Quem está comigo na mensagem? Quem está? Olha o texto. Aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Esse texto é maravilhoso, porque essa expressão, tornou-se carne e viveu entre nós, significa que Jesus veio mostrar, escute isso quem me ouve, mostrar como a gente procede em uma vida que agrada a Deus, Ele
ele, Jesus, procedeu assim para nos demonstrar. Jesus vem, o texto vai dizer o quê? Que ele veio, tornou-se carne, habitou entre... Está comigo, irmãos? Jesus veio, tornou-se carne, habitou entre nós. Para quê? Para que deixar a sua glória? Para que descer do céu? Um conforto, uma glória, para vir habitar entre homens pecadores, homens que precisam de um favor de Deus, para ele mostrar para a gente, olha só, que é possível viver uma vida que agrada a Deus. Porque Jesus, em todo o seu ministério na terra, ele vive uma vida que agrada a Deus. Vocês concordam comigo? Amém? Jesus não viveu um ministério na terra que agradava a Deus todo o tempo? Em todo o tempo Jesus não pecou, Jesus não murmurou, Jesus não recuou. No último momento ele disse: Pai, passa de mim o cálice, porque ele sentia a dor da morte. Mas ele disse: não seja feita a minha vontade. É como se Jesus tivesse dizendo: Pai, passa de mim esse cálice, mas não seja feita a minha vontade. É como se tivesse: desculpa, eu quero cumprir o propósito. Então Jesus vai viver dentro da vontade de Deus, procedendo conforme Deus agrada, para mostrar para você, habitando entre nós, tornando-se carne, para dizer: é possível, Serginho, é possível, Sandersaio, é possível, Ernie, é possível viver procedendo uma vida que agrada a Deus. Amém, meus amados? É possível. Agora preste atenção numa coisa interessante. Escute isso aqui. Algumas coisas que precisamos e outras que a gente não precisa. Preste atenção. Como por exemplo, tem muita coisa que nós não precisamos, porém, escute isso aqui, veja se eu não estou falando verdade. Tem muita coisa que a gente não precisa, porém a gente insere em nossas vidas simplesmente para alegrar a nossa carne. Vocês estão entendendo, gente? Tem muita coisa que a gente não precisa, mas a gente insere na nossa vida para alegrar a nossa carne. Está entendendo? Amém? Amém? Tem muita coisa que a gente não precisa, mas a gente coloca na nossa vida para a gente alegrar a nossa carne. E nada mais do que isso, só para alegrar a carne. Por exemplo, dá uma ideia para vocês, tá bom? Uma ideia para vocês. Imagina que você era do mundão, você era da farra, era das boates, dançava, ralava a bucha e até na boquinha da garrafa. Você vem para Jesus, Deus te dá um banho da graça. A graça está dizendo para você: você não precisa de nada mais para trás. Daqui para frente sou eu na sua vida atuando. Mas só que a gente acaba inserindo de volta. A gente não precisa. A graça diz que a gente não precisa. Porque Jesus vem com a graça, dá um banho na gente para dizer assim: filha, daqui para frente eu cuido de você, eu sacio você, eu preencho você, eu sou a sua porta, eu sou sua alegria. Essa é a graça. Mas a gente acha por bem inserir umas coisas antigas na nossa vida. Para quê? Só para alimentar a carne. Não precisa, mas a gente quer. Vocês estão entendendo, gente? Amém ou não? Então, essa é a grande verdade. Essa é a grande verdade. A gente insere simplesmente para alegrar a nossa carne. Nada mais que isso. É nada mais que isso. E em muitos casos, escute isso aqui, essas coisas que a gente insere na nossa vida gera o pecado, porque tem muita coisa que você insere como que não tem nada a ver, mas vai gerar o pecado. Aquilo que você inseriu não tem nada a ver, mas isso gera o pecado. Aí o pecado gerado, aí sim tem alguma coisa a ver. Aí você desagrada a Deus, você erra contra Deus, você peca contra os céus, contra a palavra. Então, é aí que entra a questão de você entender a graça de Deus na sua vida. Eu queria que você profetizasse isso na sua vida. Profetiza o que eu vou pedir você para profetizar. Por favor, profetiza assim, diga assim: eu, com voz de profeta, profeta para você mesmo. Coloca a mão no coração assim, seja profeta para você. Diga: eu não preciso de nada do mundo. Entenda, tá? Você não vai virar um extraterrestre no mundo, não é isso não. Quando eu digo nada do mundo, eu estou dizendo do mundo pecaminoso, tá bom? Não estou dizendo do mundo que você vive. Você precisa viver, comer, trabalhar. Não é nada disso, entenda. O pastor disse que não precisa de nada do mundo. Então agora vamos deitar na rede, tomar água de coco e não vamos sair. Para. Você não precisa de nada do mundo, sistema pecaminoso. Porque você hoje tem uma meta de vida baseada na graça, que você não precisa nada disso. A graça te preenche, a graça te enche,
A graça te direciona, a graça te renova, a graça te dá uma nova perspectiva, a graça te diz alguma coisa sobre o seu futuro. A graça, irmãos, a gente não precisa, a gente insere só para alegrar a carne, porque a gente é carne ainda, né? A gente ainda é carne, certo? Amém? Ainda é carne. E vai falar para mim que você não tem desejo da carne? Eu tenho, você tem, todo mundo tem. Todo mundo tem desejos pecaminosos na carne, mas a gente precisa se dominar. A Bíblia vai dizer uma coisa muito interessante, que nós temos que ter o fruto do Espírito. E um dos frutos do Espírito é o domínio próprio. A sua carne quer, mas você diz, não. Vai, Junei, não. Não. Porque você se domina. Essa é a graça de Deus fervilhando em você, navegando em você e também brotando em você. Então é isso que eu quero que você saia daqui entendendo isso. Em muitos casos, essas coisas que nós inserimos, que não precisa, mas a gente insere, vai gerar o pecado que de fato desagrada a Deus. Aí sim desagrada a Deus. Aí sim desagrada a Deus. Agora presta atenção, alguns pensamentos que nós podemos ter e outros que nós não podemos ter. Essas são das coisas. Por exemplo, o que você insere na sua vida que não precisava? Alguns pensamentos. Alguns pensamentos que você não precisa inserir na sua vida. Vem pensamentos na sua vida, você tem que repreender isso. Repreende, o sangue de Jesus tem poder. Sai de mim pensamento ruim, sai de mim pensamento do mundo. Você não precisa inserir, mas a gente insere. Então, eu penso comigo, eu anotei isso aqui para me não esquecer. Eu penso comigo que nós estamos vivendo a época onde nós, os cristãos, estamos tendo pensamentos errados quanto a muita coisa que não poderia ter. Nós estamos tendo pensamentos errados quanto a muita coisa que não é relevante à nossa vida. Vocês entenderam, gente? Amém? Nós, cristãos, estamos tendo muito pensamento que não é relevante à nossa vida. A nossa vida hoje é outra vida. Olha só, pensamentos quanto à família. Muitos de nós temos pensamentos errados quanto à família. A gente tem que ter pensamentos acertados em relação à família. Outra área que muitos de nós cristãos temos pensamentos errados, que a gente não precisa, mas a gente tem. Casamento. Tem muita gente dentro da igreja que tem pensamentos errados com o casamento. Porque o casamento não deu certo na vida de alguma pessoa, não vou casar também, porque não vai dar. A gente tem pensamentos errados em muitas coisas. A gente tem pensamentos errados, às vezes, a fé que a gente tem em Deus, em relação a Deus também, pensamentos errados em relação a Deus. A gente acaba duvidando de quem é Deus, de onde veio Deus. Aí começa a perguntar de onde veio Deus. Não preocupa com de onde veio Deus não, irmão. Sirva a Deus, não preocupa com isso não. O importante é você saber que Ele te cuida de você. Ele é o seu Deus, Ele é o seu Salvador. E você precisa disso. Pensamentos errados quanto à igreja. Quantos de nós temos pensamentos errados quanto à igreja? Muitos cristãos, pensamentos errados quanto à igreja, em relação à igreja, porque não precisa da igreja, eu sou a igreja, porque não precisa de tanto culto, não precisa disso, Deus não precisa disso, não precisa daquilo. Pensamentos errados. Nós cristãos temos muitos pensamentos errados. Cadê a graça que possa te renovar a cada dia para você ser sensível às coisas espirituais? A graça me faz sensível às coisas espirituais. Quando eu estou na graça de Deus, quando eu estou envolvido na graça, debaixo da graça, eu sou sensível às coisas espirituais. Se a Bíblia diz que a igreja é necessária na terra, eu acredito, eu sou sensível a isso. Se a Bíblia diz que Deus existe, eu acredito, eu sou sensível a isso, porque eu estou na graça. A graça me deu um banho, me tirou a dureza do coração, me tirou a incredulidade, porque uma das coisas que a graça mais faz no homem é tirar a incredulidade dele. Como que você fica dentro da igreja com um incrédulo, não acredita em nada? O irmão, quando testemunho, foi curado da hérnia. Isso aí é... A gente, quando é banhado pela graça, a gente acredita no sobrenatural. A gente crê que Deus ressuscita morto. A gente crê que Deus cura câncer. A gente acredita que Deus batiza com o Espírito Santo, porque a graça nos faz sensíveis a isso. Só quem está debaixo da graça que pode ver essas coisas, irmãos. Uma vez chegou uma pessoa em mim, na minha esposa, e ela disse assim para mim, ela fez uma pergunta e uma indagação junto. Ela falou assim: como que faz para sentir isso aí que vocês dizem que sente aí? Queria sentir isso aí que vocês dizem que sente aí. Aí a pessoa já estava, na verdade ela nem estava na igreja, ela era uma visitante da igreja, mas era uma visitante um pouco tanto contínua, né? Ela visitava mais do que muito crente que vinha na igreja. Então ela não estava conseguindo pegar esse trâmite espiritual.
eu não consigo sentir, eu queria sentir o que vocês sentem. Eu falei, uma coisa que você tem que fazer é se entregar, você até hoje não se entregou. Falei para a pessoa, nós estávamos conversando, ele pedindo esse conselho, falei, você tem que se entregar, entregar. Você tem que acreditar, entregar, começar a ler a Bíblia, crer, está escrito que é verdade. Você tem que se entregar, orar mais. Só que virou os mundos e a pessoa continua incrédula, e até hoje ela é incrédula, não está na igreja. E é isso aí que acontece com muitas pessoas que não deixam a graça de Deus banhar ela, mover nela, encharcar ela. Eu disse para vocês aqui numa mensagem que eu preguei, tem muita gente que está dentro da igreja e o rio de Deus está na canela dele até hoje, gente. É 10 anos de crente, é 20 anos de crente, e o rio de Deus está batendo na canela dessa pessoa, meu Deus do céu. Enquanto tem muitas pessoas que estão navegando, essa irmã que hoje conversou comigo no WhatsApp, ela está mergulhada, irmão. Ela está mergulhada, ela está louca. Ela, pastor, eu quero fazer coisa para Deus, eu quero mover. A minha esposa recebeu hoje uma mensagem de uma pessoa, pastor, eu quero fazer de teatro, eu quero cantar com as mulheres. Tem gente encharcada aqui dentro dessa igreja, gente. Tem gente que está mergulhada aqui dentro dessa igreja, vocês não estão entendendo. Mas tem muitos de nós que estamos com as águas pela canela. Dá para passar andando. Deus quer que você passe nado, encharcando seu corpo, navegando, dando braçada, até chegar ao alvo que Ele tem para você. Amém? Navegue, mergulhe nessa graça. Não duvide, creia tão somente. Olha o que Jesus vai dizer lá, para o milagre acontecer. Creia tão somente. É a mesma coisa, não duvide, só creia. Não questiona, só creia. Muitos de nós questionamos demais, já viu que tem muitos de nós que questionam demais? Por que isso? Como que é isso? Vai para... Não, só creia. É mistério, tem muita coisa que é mistério. Você só precisa crer. E é muito mais feliz, não sei se é essa a expressão certa. É mais feliz, é bem-aventurado aqueles que somente crê. Né? Quem crê é mais bem-aventurado, diz a Bíblia, gente, do que quem já viu. Os que viram os milagres de Jesus não foi tão bem-aventurado como nós que não vimos pessoalmente. Então creia tão somente. Amém? Outra coisa que às vezes nossos pensamentos são errados, quanto a pecado, quanto a mundo. Aí deixa eu abrir um parênteses para vocês aqui. Escute aqui, quem está me ouvindo? Escute, preste atenção. Se você não pegar nada da palavra, está gravado no YouTube da igreja. Depois você vai lá e assiste de novo. Preste bem atenção. Como na nossa mente muita coisa sobre pecado não é concebida, a gente fica pecando, fica errando, e a gente fica tudo de boa, porque a gente não concebe o pecado, a gente não sabe o que é isso, a gente não sabe entender essa questão. Nossos pensamentos quanto a pecado são errados. Então, o que acontece quando os meus pensamentos quanto ao pecado é errado, a forma de entender o pecado? Eu peco e para mim isso é normal. Vamos supor que dá uma ideia. Para a irmã Nizete, meu Deus do céu, a irmã Nizete fala, meu Deus. Mas para quem está pecando, como uma pessoa não leva isso, ela, não, Nizete, isso é muito quadrada. Você está entendendo, gente? Só que a graça, ela vai te dar uma sensibilidade para você entender, pensar certo quanto a pecado, quanto a igreja, quanto a Deus, quanto a fé, quanto a família, quanto a casamento, quanto ao mundo. Tem muito crente que está pensando errado quanto ao mundo. Então, ele faz o que o mundo agrada, ele acata as coisas do mundo para a vida dele, porque os pensamentos dele quanto a mundo é errada. Amém? Outra coisa que eu quero aprender com você aqui essa noite. Algumas coisas que a gente precisa e outras que a gente não precisa. Olha só. Ações que não devemos fazer. As formas de agirmos não estão mais diferenciando das formas do mundo. Irmãos, preste atenção no que eu vou dizer para você aqui. As formas de muitos cristãos agirem não diferencia das formas que o mundo age. Está difícil você descobrir na sociedade quem de verdade é cristão. Está difícil você definir, essa aqui é crente, aquele não. Esse aqui é, aquele não. Está difícil, porque a forma de muitos cristãos agirem é totalmente igual à do mundo. Eu estava com a minha esposa esse dia, minha esposa estava rolando, não sei se era o Instagram ou era o Facebook, eu não sei o que ela está, ela às vezes ela vê mais o Instagram.
Aí apareceu um pastor lá, dando uma instrução quanto à fé cristã. Não preciso nem falar para vocês o que era. Aí a minha esposa estava ouvindo aquilo ali. Aí a minha esposa, meu Deus do céu, ela ficou abismada com a forma como ele estava trazendo uma coisa perigosa para a fé, se tornando ela irrelevante, tornando ela, né? Meu Deus, nós ensinamos de um jeito, o camarada que tem 1 bilhão de gente assistindo ele ensina de outro jeito. E nós somos uma faísca perto desse cara em relação a público. Vocês estão entendendo, gente? Sim ou não, amém? Você está entendendo? Você ensina certo, mas tem gente que você que ensina certo é uma areia, um grão de areia em público, porque o público que te ouve ensinar certo é pequeno demais perto do público que ouve esses caras ensinar errado. Isso é estranho demais para o evangelho. Aí eu vou dizer uma coisa para vocês que vieram aqui, para vocês não perder o tempo de vocês, porque todo mundo que vem a um culto como esse não perde tempo, só ganha. Vou dizer uma coisa para vocês aqui: continue dizendo certo, continue caminhando certo, continue pensando certo, continue pensando como a Bíblia pensa. Não pensa como seu parente pensa, não pensa como o pastor da internet pensa, pensa como a palavra de Deus pensa. A Bíblia vai dizer uma coisa muito interessante: nós temos a mente de Cristo. Pensa com a mente de Cristo. Então, as ações de muitos de nós não estão diferenciando da forma do mundo. Comprar e não pagar. Normal para muito crente comprar e não pagar, irmão. Você está achando que, pastor, nossa, pastor, é verdade, você compra e paga. Você está achando que porque você compra e paga, todo mundo compra e paga, tem um monte de crente dentro da igreja que não compra e não paga. Não paga. Prometer e não cumprir. Está igual o mundo, a igreja. Tem muito cristão que promete e não cumpre nada. Vocês estão entendendo, gente? Cadê a graça? Cadê a graça que nós recebemos, que transforma? Porque deixa eu dizer um negócio para você, eu fico tão furioso quando eu vejo esses pastores pregar a graça de uma forma tão melosa, tão, transcendente, que coloca a pessoa como centro da graça, e não Jesus, e não a transformação da vida delas. Elas precisam ser transformadas. A graça não é para passar a mão na sua cabeça e deixar você no seu pecado. A graça é para dizer para você: eu vim para mudar a sua história, eu vim para mudar o seu caminho. A graça é isso. Agora tem um monte de igreja aí pregando, vem como você está, continua como você está. Deus te entende. Que entende que nada, irmão, isso é conversa para encher tempo, isso é conversa para massagear ego de dizimista. Deixa de conversa fiada. Temos que pregar a verdade. É pecado, está errado, e ponto final. A graça não veio para passar a mão na cabeça de ninguém. A graça veio para transformar a minha vida, para me levar para o céu. Isso é graça. Isso é graça de verdade. Olha aqui uma ação que é igual a do mundo: mentir. Mentir, uma ação que é normal no meio dos cristãos. Mentir, igual o mundo mente. Xingar, no meio dos cristãos, hoje, xingar a igreja, ação igual ao mundo. Preguiça, meu Deus do céu. Fala não, pastor, fala não, sangue de Jesus tem poder. Então tem algumas ações nossas que está muito igual ao mundo. Então a gente não parece que a gente... Aí é por isso que eu disse para você que é muito difícil hoje você diferenciar um cristão na sociedade. E deixa eu dizer um negócio para você aqui, escute isso aqui. Ainda tem isso, infelizmente, as pessoas querendo diferenciar o cristão por causa da saia que a mulher usa, porque ela não usa brinco. Ali é a verdadeira cristã, conversa. Tem muita gente que não usa brinco, que usa saia até na canela, mas quando morrer tem que ter 2 caixão, um para o corpo e um para a língua. Não adianta nada. Eu estou dizendo de um caráter, de uma transformação, de um modo de falar, de um modo de agir, de um modo de perspectiva de ver as coisas, de um modo de agradar a Deus. Eu estou falando disso, estou falando dessas coisas, Olha outra coisa também que a gente tem que banir da nossa vida, porque a graça veio, então tem que tirar. Tratamentos que precisamos expressar.
Nós cristãos, preste atenção, eu concordo com isso, eu não sei se você concorda. Talvez você não concorde, porque não, pastor, está sendo muito radical, mas eu concordo com o que eu vou falar aqui. O cristão, quando vem para Cristo, que conhece Jesus, ele recebe um banho da graça. Deixa eu te dizer um negócio para você aqui. Eu estava esses dias trabalhando com a minha esposa, e eu fiquei tão cansado, sujo. Aí minha esposa olhou para mim, amor, até o seu nariz está cheio de terra. Eu falei, é assim mesmo que acontece. Aí eu cheguei em casa, eu tomei um banho. Eu falei, hoje vai ser um belo de um banho, gastar um pouquinho de água a mais. E eu tomei um banho, vamos limpar então tudo, já que está tudo sujo mesmo. Esfregueira. Aí, preste atenção, nesse meu banho, você vai dar uma gargalhada aí agora. Banhei. Quando eu olhei para minha perna cheia de cimento aqui. Banhou nada, você banhou mal banhado, mas eu banhei bem banhado. Agora eu estou falando da graça, porque a graça, quando ela vem para você, que você aceita a Cristo, que a graça te banha de verdade, a graça tira toda a sujeira do seu corpo espiritual. Você recebe um banho e essa graça te limpa de uma forma tão linda que depois que as pessoas começam a olhar para você e falam assim, realmente mudou. Rapaz, o Serginho já contou aqui várias vezes o testemunho dele, né, que o Serginho era meio da cachaça, né, Serginho? Serginho, eu tô falando que você já falou, então cachaça que eu falo não é a pinga de verdade, né, Serginho? Não sei se estão aí. Serginho era meio da Cátia, né? A Sandra falou assim, o que é Cátia? Cachaça. Mas ele conta, o Serginho conta aqui nos testemunhos, né, Serginho? Que depois que veio, Deus tirou isso. Até os amigos que amavam beber na casa dele. Está entendendo, irmãos? Porque eu acredito numa coisa, presta atenção, não sei se você concorda comigo. Quando a graça de Deus vem, ela nos banha de verdade. E aí arranca tudo. Porque a graça de Deus não é como o banho que o pastor Junei tomou lá, não. Ainda fica assim mesmo. Ela arranca tudo. Toda a crosta que você vem carregando do mundo. E aí vai envolver um monte de situação. Não é só o pecado e as coisas que geram o pecado. Mas é também a depressão, a opressão, os pensamentos negativos, pensamentos de morte. Você vem todo arrebentado com pensamentos destrutivos para a sua própria vida. Deus te banha, você renasce e você começa a ver a vida com outra perspectiva. Você vê um futuro glorioso, você vê uma forma de viver melhor, você sente gosto na vida e você passa a desfrutar de verdade de vida. A graça banha de todas as formas, banha até aqui, ó. Tem gente que vem com a mente perturbada, gente, deseja tirar a vida, de se matar. Chega na igreja, Deus dá um banho e ele começa a ver a vida de uma forma diferente, quer viver até mais, quer viver 200 anos. Não queria morrer com 30, quer viver 200 agora, veio para Jesus, quer viver 200. Que a graça muda até a sua mentalidade. E aí eu aprendo uma coisa, ela transforma a sua forma de tratamento. Eu achei isso lindo. O cristão, ele precisa mudar toda a sua forma de vida ao receber a graça de Deus. Até uma simples forma de tratar as pessoas tem que melhorar. Você tem que melhorar a sua forma de tratar o povo. Como que você trata as pessoas? Como você trata da sua casa? Como você trata as pessoas de fora? Como você trata sua esposa? Como você trata seu marido? Como o seu filho trata você? Como você trata seu filho? Tem que melhorar. A gente recebeu um banho de graça. Você recebe um WhatsApp do seu pastor, você nem responde? Que graça é essa que você tem? Qual é a graça que você tem? Você recebeu um WhatsApp do seu irmão e dá um bom dia para você, você não fala nada, irmão. Cadê a graça que te banhou? Que você é uma nova criatura, que você tem uma alegria. Irmão, deixa eu dizer um negócio para você. Desculpa, pastor, mas você está sendo muito radical. Não, acho que isso não tem nada a ver. Tem. Crente banhado na graça, até o tratamento dele é diferente. Até o tratamento dele é diferente. Deixa eu dizer um negócio para você. Desculpa, não sou contra ninguém que faz isso. Mas eu não faço porque para mim, eu acho errado. Senhor, radical demais, eu acho errado. Eu. Não tem problema você fizer. Eu não camuflo uma mensagem que você manda para mim. Se você me mandar uma mensagem no WhatsApp, você vai ver os 2 V azul, para você ver que eu li a sua mensagem. Porque eu não sou mentiroso, nem nas minhas mensagens. Porque eu recebi a graça me banhou. Eu não preciso mentir. Camufla o WhatsApp, você manda mensagem para o cara, será que leu? Não sei, até agora não ficou azul. Não vai ficar azul, porque ele camuflou, seu bobo, seu besta.
Fica esperando o trem ficar azul lá, sem que ele camuflou para você. Você recebeu um banho da graça? Sua vida é transparente. Tudo em você é transparente. Ah, pastor, mas por que assim, se eu não camuflar, sabe? É todo mundo me chamando. Então, sai dessa troca aí. Arranca esse WhatsApp, desinstala ele. Já que você não quer ser importunado. Desinstala ele. Caso contrário, ouça a mensagem, responda a mensagem e com um riso no rosto, porque você é crente. É o que eu penso. Não sou contra se você é assim. Não sou contra se você é assim. Mas eu não faço isso. Você não vai ver eu fazer isso nunca. Um dia uma pessoa chegou, é porque o Senhor não está vendo os meus status. Igual o Sandro falou aqui, né? Com desejo de ser aceita, né? Você não está vendo os meus status? Eu falei assim, eu te silenciei. Eu te silenciei, sabe por quê? Eu falei para a pessoa, porque você não deixa eu ver que você também viu os meus. Crente. Até da minha esposa eu não falei isso para ela. Eu te silenciei. Eu não vejo os seus status. Não quero ver. Não vou ver. Porque você está camuflando que está vendo os meus. Por que você não deixa eu ver que você viu? Mas é porque tem muita gente que manda mensagem, então fica sendo importunado. Desinstala essa. Pó troca. Crente que foi banhado pela graça é transparente na sua vida. Transparente. O que temos de cristão que está assim no Evangelho, até a nossa forma de tratar muda, porque faz parte de um novo caráter, de uma nova vida. E isso é alguém que está na graça. Sabe como que é os casamentos hoje? Você sabe como que é? Funciona? Um mora numa casa, o outro mora na outra, está casado. Aí vai só para ter relação sexual. Vai lamber sabão, meu irmão. Vai lamber sabão. Para mim estar casado, eu tenho que comer junto, dormir junto, entendeu? Sentir frio junto, calor junto, passar necessidade junto. Isso é casamento. Isso é casamento de verdade. Uma vez uma pessoa falou para mim, não, porque é o seguinte, eu não quero casar, não vou casar, porque é o seguinte, sabe, eu não dou conta de compartilhar minha bucha, meu sabão com ninguém. Eu e você tomamos um banho da graça. Nós, preste atenção no que eu vou dizer para você aqui, nós somos servos. Oh meu Deus, eu queria que você sentisse o que eu vou sentir para falar isso aqui. Nós somos servos de Deus. Você está entendendo, gente? Pelo amor de Deus. A impressão que a gente tem é que parece que tem muitas pessoas que é servo do pastor. Aí, porque é servo do pastor, faz as coisas de cara feia, emburrada, sabe? A vida que leva é uma vida de fé desgraçada, porque não tem graça nenhuma, não demonstra nada, porque parece estar servindo o pastor. Assim, rapaz, você serve a Deus. É a Deus. É a Deus. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Vocês não servem o patrão, não servem o pastor, não servem, vocês servem a Deus. Gente, preste atenção que eu estou terminando minha mensagem agora. Já estou terminando agora. 4 minutos para me terminar. Preste atenção nisso aqui. Você está sentado numa cadeira como essa aí. Está me ouvindo? Quem me ouve? Você está sentado numa cadeira dessa aí. Vocês acham que é para qualquer um? Vocês não têm noção do privilégio que é, não. Vocês não têm noção. Tem muita gente que está presa, amarrada nas mazelas da vida, no pecado, e olha para você e tem um desejo tão grande de estar aqui, tão grande de servir a Jesus, mas o pecado, as coisas da carne não deixa. E quando ela diz eu vou para a igreja, alguma coisa fala não vai, e ela é vencida por isso, ela não vem. É um privilégio você estar aqui. Você foi banhado pela graça. Mateus, coloca o texto, rapidinho. Eu acho que vou terminar com esse texto. Coloca o texto aqui na tela, aqui, por favor. Coloca o texto aqui. Não vai dar tempo de muita coisa aqui, mas eu quero só terminar com esse texto aqui.
Com a graça, não precisamos mais do estilo velho de vida, é insuficiente. Escute isso aqui, eu achei lindo o que o Espírito Santo ministrou no meu coração em relação a isso aqui. Quando você é banhado pela graça, é insuficiente a vida antiga. Responda para mim, seja sincero para mim, por favor, por favor. A vida antiga é suficiente quando você já tem a suficiência de Deus na sua vida? É suficiente? É insuficiente. Você precisa da vida antiga para quê, irmão? Você quer o que com a vida antiga? É insuficiente. A palavra talvez até mais bonita. É desnecessária a vida antiga. Não preciso. Vem, vamos tomar uma, não sei o quê. Vem cá, é desnecessário. Eu não preciso. Já estou com algo que é rico. É rico. Riquíssimo. Romanos, né? Olha só. Sendo justificado gratuitamente. Vamos terminar com esses dois textos. A gente termina, tá bom? Por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Romanos 3, 24. Alguém aí quer definir o texto para mim? Quem pode definir o texto? O que esse texto está dizendo? Sendo justificado gratuitamente por sua graça, mediante a redenção em Cristo. Quem quer definir o texto? O que está dizendo o texto? Alguém pode? Pode definir, missionário? Quem? Levantou a mão? O que o texto quer dizer? Não tem, vou errar, pastor. Que problema, irmão? Deixa de besteira. Errou. Você vai acertar depois. Você vai entender. Sendo justificado gratuitamente por sua graça, mediante a redenção em Cristo. Se a gente está falando que Cristo morreu na cruz por nós, eu anotei justamente para mim também não errar e falar alguma coisa bem. Olha o texto, definição disso aqui, ó. Nós não precisamos fazer o que Deus pediu para Jesus fazer. Sendo justificado gratuitamente, você não precisa fazer o que Jesus fez. Deus não vai pedir você para morrer na cruz. Pode ficar tranquilo, tá? Ó. Não vai ser necessário. Gratuitamente. Definição do texto. Tá? Mas nós precisamos fazer o que Jesus na palavra pede. É gratuito porque você não vai fazer o que Deus pediu para Jesus. O que Deus pediu para Jesus? Morrer na cruz. Deus não pediu para Jesus vir e morrer pelos homens? Ele não veio e não morreu? Gratuito por quê? Porque Deus não vai pedir para você fazer o que Jesus fez. Mas você e eu temos que fazer o que Jesus pede. Isso é graça, irmão. Eu gosto demais de definir os negócios bem definidos. Vem como está, continua como está, não tem problema não, Deus te entende. Duas mulheres, não tem problema não. O importante é você se satisfazer. Você sabia que tem uma doutrina dessa aí? O importante é eu me satisfazer. Tem uma doutrina dessa aí, tem um nome, que eu esqueci o nome aqui da doutrina. Tem o nome da doutrina. O que importa é a minha satisfação. O resto que se... E tem umas igrejas que pregam essas coisas. Mas o que o texto vai dizer? Nas entrelinhas, Deus não vai te pedir para fazer o que Jesus fez, mas Jesus vai te pedir para fazer o que a palavra pede. Olha o outro texto, pode colocar, Mateus? Olha o outro texto. Porque pela graça vocês são salvos, mediante a fé. E isso não vem de vocês, é um dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Alguém quer definir o texto? Pode definir? O que o texto quer dizer? Porque pela graça vocês são salvos, mediante a fé. Não vem de vocês, é um dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. O que o texto está dizendo? Efésios 2, 8 e 9. Quantas pessoas definem isso aqui errado, irmãos? Quantas pessoas definem isso aqui errado? Olha só. Obra nenhuma que nós fizermos para justificar nosso merecimento da salvação vai adiantar. Você pode fazer a obra que você quiser fazer para justificar que você vai ser salvo por isso, não vai adiantar. Olha o texto. Porque sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vocês, não vem das obras para ninguém se gloriar. Você pode fazer qualquer obra. Pode dar cesta de alimento, pode dar esmola no sinaleiro, pode visitar hospitais,
e orar por doentes lá dentro. Pode fazer o que você quiser fazer, faz o que você quiser. Pastor, depois que eu fizer isso eu vou ser salvo? Não vai adiantar nada. Porque não é pelas obras. Porque se for pelas obras, eu faço mais obras do que o Serginho. Então meu galardão é maior. Está garantido. Mistério. Não vai ser assim. Deus não vai deixar isso acontecer. Olha o texto. Nós não podemos fazer obras para ser aceito por Deus ou para receber de Deus a salvação. Não podemos. A nossa fé produz boas obras. A fé produz as boas obras. E não as nossas obras produz a salvação. Então obras não produzem salvação, mas a fé produz boas obras. Você tem que ter uma fé que produz as obras. E não há obra sem essa fé que vai produzir uma salvação. Não existe, é fora de cogitação, gente. Fora de cogitação isso aí, né? Sem fé, o texto de Hebreus 11:6, sem fé é impossível agradar a Deus. E o texto vai dizer, mediante a fé, mediante a fé, mediante a fé. Por que graça mediante a fé? Porque eu disse no início, porque você só entra debaixo da graça mediante a fé. Se você tem fé, você entra. Então, graça mediante a fé. Que interessante a Bíblia, né? A Bíblia não deixa nada para trás. Graça mediante a fé. Você só entra debaixo da graça se tiver fé. Olha que coisa linda. Que coisa linda. E eu termino aqui dizendo uma coisa para você. Já parou para pensar? Olha só. Deus chega, vamos supor que Deus vai chegar para o Serginho. Vou terminar aqui agora. Deus chega para o Serginho e fala assim: Serginho, todos os meses da sua vida, a partir de hoje, para você ser salvo, você vai dar uma cesta de alimento. Uma cesta de alimento. Tá? Todos os meses da sua vida, para você receber sua salvação, você vai trazer. Todos os meses da sua vida vai dar uma cesta. Aí, escute. O Serginho agora vai ter que cumprir essa obra todos os meses da vida dele para ele ter a salvação. É uma obra, porque a salvação vem pela obra. Então é isso aí. Mas vai ter um mês, né? Dá uma ideia aqui. Vamos supor que vai ter um mês que o Serginho vai viajar, esqueceu, meu Deus, o dinheiro não deu, tal. Deixou de fazer a obra, perdeu a salvação. Vamos supor que Deus pega o Sander. Sander, a partir de hoje, para você ter sua salvação, toda semana você vai visitar um hospital e orar pelos doentes lá nesse dia. Aí o Sander, não, beleza, vou conseguir, se eu consigo. Tira de letra, rapaz. Visitar o hospital uma vez por semana, orar pelo. Tô salvo. Aí chega um dia que o Sander não consegue ir, porque ele tem os afazeres dele, de repente Deus o vira adoece, não sei o que, tal, deixou de fazer a obra, perdeu a salvação. Não é mediante as obras, nem para você se gloriar e nem porque você dá conta. Você não dá conta de fazer obra para ser salvo, porque você vai esquecer de fazer a obra. Você sabe disso, nós não somos perfeitos para fazer tudo. Então não adianta. A fé, a graça baseada na fé que temos, a fé debaixo dessa graça é que nos dá a salvação. Eu queria que você ficasse em pé comigo, que eu termino com você aqui o momento orando nessa noite. Irmãos, quem aqui essa noite pode sair daqui hoje? Escute isso aqui. Quem pode dizer amém? Quem pode sair daqui essa noite dizendo: eu quero estar debaixo dessa graça? Quem pode dizer? Diga aí, eu quero estar debaixo dessa graça. Agora repita assim, diga assim, diga não, para me sentir confortável, mas para me sentir transformado. Diga assim, que a graça de Deus me banhe, não para me continuar o mesmo, mas para minha vida mudar. Amém? As pessoas vão olhar para você e vai dizer: verdadeiramente é crente, verdadeiramente serve a Deus, está valendo a pena ele ir para a igreja e dizer que é crente. As pessoas vão olhar para a gente e elas vão dizer: realmente. Sabe que eu aprendi uma coisa? Eu termino aqui. Eu aprendi uma coisa interessante. Tem muita gente que esperneia e que grita e que arruma uma retórica para pregar. Tem outras pessoas que é mais inteligente do que essas. Ela só vive o evangelho e já prega. Eu achei isso lindo. Sabia? Porque Jesus salva. Um dia eu vi um cara na feira, meu Deus do céu, o cara estava suado. Eu não estou dizendo que é errado ele estar na feira, pode estar lá pregando do jeito que ele quiser pregar, mas ele estava lá porque o inferno é quente, não sei o que e tal, não é para lá que você tem que ir, pau.
Aí eu pensei, se você só viver, você já está pregando o seu evangelho. Então a graça te banha, te transforma para você viver o evangelho. E aí a sua vida vai denunciar o pecado dos outros. As pessoas vão olhar para você e sentir vergonha das ações dele. Nossa, meu Deus, eu nunca vi a Anisete mentir. Eu sou um mentiroso, meu Deus do céu. Como que eu vou fazer? A sua vida cheia de graça, banhada pela graça, denuncia o pecado dos outros sem você falar nada. Você sabia que tem muita gente que não gosta de ficar com você, do seu lado, na mesma festa que você está, não quer estar no mesmo ambiente que você está, porque o pecado delas é denunciado pela sua vida. Então ela não quer te ter. Não quer te ter. Quem aqui, pode levantar a mão, quem aqui deixou de ser muito convidado para algumas festas depois que aceitou Jesus? Você era muito convidado, toda festa te convidava. Você aceitou Jesus, parar de te convidar mais. Você já foi, Serginho? Moeni também? Irmã Maria, olha só, a irmã Célia, diminuiu, por quê? Você não é o mesmo Serginho alegre, feliz, contente, mais ainda agora, não era para te ter, ué. Não, Serginho, é porque o seu estilo de vida denuncia o estilo errado. Eu não quero ficar me incomodando com o seu estilo de vida, então é melhor não te ter aqui. Eu quero fazer minhas coisas aqui, contar minhas piadas indecentes, e você vai estar aqui, sabe? Não. Então, a sua vida, cheio da graça de Deus, vai denunciar o erro dos outros. Por isso, eu termino dizendo para os maridos, para as esposas, para os filhos, para as famílias aqui. Escute isso aqui. Particularmente, cada um seja cristão, aonde você estiver, dentro da sua casa, aonde você estiver. Seus filhos, sua mulher, seu marido, todos que estão à sua volta vão começar a ser transformados por você. Seja crente, só seja crente. Cumpra a Bíblia, cumpra a palavra de Deus. Cumpra, não é difícil, você vai conseguir, porque Jesus nos deu o modelo e conseguiu. Feche os seus olhos. Espírito Santo, que nos mostra o caminho da graça, que não nos deixa confundido quanto à graça, que nos fala de verdade o que é a graça e que nos ajuda a nos manter debaixo desta graça. Espírito Santo, olha quanta gente que abdicou da sua noite, esse pequeno pedaço, para estar aqui, porque te ama, porque são teus, porque decidiram te servir. Então estão aqui por livre e espontânea vontade, sem pressão, porque são seus. Olha aqui, meu Deus, esta igreja que o Senhor tanto tem zelado, livrado da morte, abrido portas. Oh meu Deus, uma coisa nesta oração eu te peço: não deixa de derramar a graça do Senhor sobre o teu povo. Não deixa de derramar a graça do Senhor sobre as famílias. Não deixa de derramar a graça do Senhor, meu Pai, sobre ninguém aqui. Que essa graça transformadora, que essa graça que muda a história, que essa graça que cura os traumas, seja sobre a igreja Palavra Viva desta quarta-feira. Dá um riso novo para essa mulher, dá uma saúde nova para essa mulher, dá um sonho novo para este homem, realiza os desejos do coração desta pessoa, dá segurança e paz para a vida de fé da tua filha. Eu creio, Espírito Santo, que o Senhor está banhando a igreja hoje com a tua graça. Graça que não nos permite continuar a mesma pessoa. Graça que não nos permite voltar ao vômito. Graça que não nos permite continuar errando. Eu creio que essa graça está nos banhando essa noite. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Eu vou terminar fazendo um pedido para você e você vai embora agora. Terminou, amor? Ela está lá fora, não está ouvindo. Terminou tudo, né, Serginho? Já fez oferta, já fez tudo, né? Terminou tudo, né? Então escute, preste atenção. Eu não sei quantas pessoas tem aqui. Eu imagino que deva ter aqui hoje
pelo número de cadeiras, porque eu acho que tem 50 cadeiras aqui, eu acho, não tenho noção. 50 não, desculpa, 40 cadeiras. Então, aqui deve ter 40 pessoas. Deve ter, talvez tenha até menos. Mas escute, eu, como pastor da igreja e conhecedor do que eu estou falando aqui, eu tenho certeza que Deus está feliz com você aqui essa noite. Porque hoje não é um domingo, gente. Você não teve uma folga o dia inteiro para estar aqui hoje. Você trabalhou, tem gente que talvez está até aqui vindo do trabalho agora, mas você está aqui. Preste atenção no que eu vou dizer para você, escute isso aqui. Vocês acham que isso não está anotado no céu? Você reunir aqui para adorar a Deus, honrar a Deus. Deus escreveu isso hoje no céu. Eu queria desafiar você. Talvez você não consiga por causa de alguns intempéries, trabalho, situação, talvez você não consiga, mas eu quero é um desafio, porque se você, primeiro você vai tentar o desafio, estar aqui do mesmo jeito que você está aqui hoje, depois de amanhã, na oração. Eu desafio você. É um desafio que eu estou lançando. Aí você vai fazer, sabe o que? Você vai se desafiar. Eu vou me desafiar. Custe o que custar, eu vou estar lá. Eu vou orar. Esse ano é o ano da grande obra. Então acabou a preguiça. Acabou tudo que me atrapalha. Eu vou estar lá sim. Eu estou desafiando você. Sabe por que eu estou desafiando? Termino aqui. Porque Deus está feliz com você aqui essa noite. E um Deus feliz faz os servos ser fortes. Então, eu desafio você a estar aqui sexta-feira, depois de amanhã, na oração da resposta, para a gente estar juntos. Tá lindo isso aqui, você não tem noção. Tá mais lindo do que domingo. Tá mais lindo do que domingo. Diga comigo assim: amém. Amém. Aplauda Jesus. Eu quero uma forte salva de palmas também para a mãe do Moisés Júnior, para a mãe do Luiz Tiago. Está aqui, ó, nossa irmã, né? Visitando a igreja. Está aqui em Goiânia, não mora aqui, mas ela está visitando, né, irmã? É muito bom ter a senhora aqui, tá? Então a gente vai aplaudir a vida dela com muitas palmas. Diga para ela, diga assim, ó: vida de vitória para você. Amém. Quem puder agora no final dar um abraço nela, dá lá um abraço, tá? E Deus abençoe vocês. Vá em paz para casa. Viva a palavra, viva a graça, porque Deus está derramando sobre você todos os dias.